Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e obrigado por estarem aqui no canal. Hoje voltamos aqui à plataforma LGA 775, vamos fazer aqui teste noutro Core 2 Duo, desta vez é um Core 2 Duo E8400 com uma frequência base de 3 GHz, que a gente fez aqui um pequeno overclock, que eu mais tarde vou mostrar as configurações do overclock, mas fizemos overclock para 3.7. Vamos voltar a ter aqui a nossa bela 9800 GT, com 512 MB de memória GDDR3, que a gente já vai ver aí as configurações todas deste PC. Vamos também ter aqui uma pen wireless para descarregar aí os drivers que são necessários, porque vamos ter de colocar aqui uma placa de som normal PCI, porque não vamos ter aqui uma placa integrada na própria placa-mãe. Esta placa-mãe não tem placa de som integrada. Esta placa-mãe é uma ASUS Maximus 2 Fórmula, que tínhamos feito um pequeno restauro há uns tempos atrás. Esta placa-mãe era bastante usada para overclocks na época e temos aqui 8 GB de memória DDR2 800. Nós vamos estar aqui hoje um pouco limitados no overclock devido aqui a esta memória. Não conseguimos elevar muito a velocidade da memória porque ela é apenas DDR2 800, portanto não vamos conseguir puxar muito mais, mas mais tarde a gente vai tentar utilizar aí uma plataforma LGA 775, mas com suporte a memória DDR3, que aí a gente pode colocar memória a 1600 MHz e tentamos puxar aí o overclock um pouco mais. Depois também temos aqui uma fonte de 500 watts genérica. Não há qualquer problema para este setup, porque este processador também só consome à volta de 65 watts em stock. Depois temos aqui um SSD de 128 GB com o sistema, temos aqui um HDD de 500 GB com alguns jogos e aplicações para testarmos e basicamente o sistema é este. Já estamos aqui dentro do Windows, então temos aqui como placa gráfica Nvidia GeForce 9800 GT com o chip gráfico G92, aqui litografia de 65 nanómetros, um pouco maior do que o nosso processador, a gente já vai ver isso. Temos aqui 112 shaders, ou seja, 112 CUDA cores, 16 ROPs, 56 TMUs. Estamos ligados pela uma interface PCI Express X16 2.0, ou seja, no outro teste que fizemos era interface 1.0, porque a placa-mãe não permitia mais. Temos aqui DirectX 10, suporta DirectX 10, portanto é mais complicado para alguns jogos mais recentes. Temos aqui 512 MB de memória GDDR3, ligado por um bus de 256 bits. Como podem ver, esta placa é a versão OC, porque aqui as velocidades do processador gráfico e também aqui da memória é 600 MHz e 900 MHz, respectivamente, e aqui nesta temos 663 e 950. O shader também temos a 1620 MHz e ele originalmente é 1500, portanto esta aqui é uma placa OC. Como processador temos aqui um Intel Core 2 Duo E8400 da geração Wolfdale. O TDP máximo é 65 watts, não é assim nada do outro mundo, mas a gente, como fez aqui um pequeno overclock, isto aumenta ligeiramente. É do socket 775, LGA 775, o mítico LGA 775. Temos aqui litografia é de 45 nanómetros, ou seja, um pouco mais baixo do que a nossa placa gráfica. Aqui a voltagem do processador está perto de 1.3, foi o que eu defini na BIOS. Aumentámos ligeiramente em relação ao que é stock, para poder aguentar aqui com este overclock um pouco mais tranquilo. Então temos aqui que o E8400 funciona a 3 GHz, mas como podemos ver aqui estamos a 3.7 devido ao overclock que nós fizemos. O overclock foi feito no frontside bus, que passou de 333 para 411 MHz. Mais que isto também cria problemas aqui depois na nossa memória, que ela não gera muito bem a aumentar a partir aqui dos 400. Na realidade isto é vezes 2, não é? Isto é DDR2 800, então o que vemos aqui 411, na realidade é 822. E ela não aceita muito bem e nós mais tarde vamos fazer com outra plataforma que aceite DDR3 para podermos colocar lá a memória a 1600 MHz e podermos fazer um overclock à vontade sem exceder esses 1600 MHz. Depois podemos ver aqui as especificações da memória, DDR2 800, podemos ver aqui que todos os slots são iguais, basicamente a memória é tudo igual, só muda mesmo aqui o fabrico, quando é que foi fabricado e também o número de série. Placa gráfica, temos aqui uma Nvidia GeForce 9800 GT, como eu já disse aqui todas as características dela. Temos aqui a placa-mãe, é uma ASUS Maximus 2 Fórmula, tem a última versão de BIOS que foi alterada com o microcódigo de Xeon, que eu já mostrei também essa alteração num outro vídeo em que coloquei um Xeon X5460, que fizemos também um ligeiro overclock, mas como aquela placa-mãe não tem a possibilidade de se alterar a voltagem do núcleo do processador, ficamos também limitados no overclock. Portanto, vocês podem ver que existem várias coisas que influenciam aqui o overclock. Então vamos só fazer aqui um teste para ver quantos pontos é que este CPU dá. Portanto, aqui no multithread,
está ali à volta dos 600, não chega bem a 650, mas está ali muito perto. Deixa cá ver, 648 provavelmente é o resultado, sim, 648. No outro Core 2 Duo, o E6550, que funciona a 2.33 e que fizemos o overclock para 2.8, o que nós fizemos depois foi fazer este teste e deu 454 pontos. Portanto, podem ver que 648 já aqui é uma boa melhoria. E no single thread, que o outro, o S6550, tinha 238 pontos, neste aqui tem 327, portanto é uma boa melhoria. Portanto, agora vamos fazer alguns testes em jogos. Maximum speed. Maximum armor. We spotted KPA patrols down on the beach. Use your binocs to tag them before you run in line. I see a large transmitting array. That must be the jamming station. Maximum speed. Crook engaged. Maximum armor. Shit, they've called in reinforcements. Enemy units headed your way. Commence fire! Where is everyone? Help! I need help! Middle. Ah!
Open it. That's all I have right now. Enemy killing spree. Growing. Kill me. Watch your backside. My role in the grand scheme isn't over yet. Em relação aqui à configuração na BIOS, como podemos ver, colocamos aqui em manual, depois colocamos aqui o multiplicador a 9 no máximo, colocamos aqui o Frontside Buzz a 411 e depois aqui colocamos o FSB Strapped to North Bridge, colocamos a 400 MHz e depois aqui na velocidade da memória colocamos aqui DDR2, que depois ali com a alteração do Frontside Bus fica 822. Ter atenção que esta memória é o 800, então está com um ligeiro overclock e por isso é que a gente também não consegue aumentar muito mais. Depois temos aqui voltagem do CPU, colocamos a 1.30 e a voltagem aqui da memória 1.85, porque senão ela não conseguia fazer boot em condições. Portanto, esta memória aqui é mesmo complicada para fazer overclock, isto é uma memória mais simples e não dá para alterar assim muita coisa. Tudo de resto está aqui tudo em auto. Não fizemos mais nada, só temos aqui depois uma pequena alteração, que é aqui nas definições do processador. Temos aqui esta parte toda desativada e, como eu tinha dito, colocamos aqui o multiplicador trancado a 9. A malta, se quiser mais tarde fazer aqui uns overclocks mais valentes, o que pode fazer é colocar aqui o multiplicador um pouco mais baixo e aumentar aqui o Frontside Buzz, mas ter atenção que tem que ter mesmo uma memória de uma velocidade muito mais alta, aí 1066 é o ideal. Ou se conseguirem, até 1200 é possível arranjar memória dessa bastante mais cara, mas é possível brincar mais um pouco. Como puderam ver, este sistema até se safa bastante bem, muito melhor do que o outro que tinha o E6550, porque na realidade este processador também tem uma frequência base um pouco mais alta e também fizemos um overclock um pouco superior ao outro processador. Portanto, este aqui safa-se um pouco melhor. Aqui o dissipador que nós utilizamos é o dissipador normal, que não tem núcleo de cobre. Existem uns dissipadores destes, dos grandalhões antigos, que têm núcleo de cobre, que são um pouco melhores, mas a nível de temperatura estava tudo tranquilo, sem qualquer problema. Aqui os dissipadores dos VRMs e ponto norte, ponto sul, estava tudo tranquilo também. Aqui a nossa GeForce 9800 GT também safou-se muito bem, sem qualquer problema. Neste sistema, às vezes a limitação era um pouco o processador, noutras vezes era a placa gráfica, mas estava bastante equilibrado e na realidade em 2008 quem construísse um sistema destes estava completamente tranquilo aí a jogar tudo e mais alguma coisa da época. O que nós vamos fazer depois é utilizar estes componentes, mas noutro sistema, com memória DDR3 e vamos utilizar a memória DDR3 de 1600 MHz. Depois a gente vai ver as definições na BIOS para podermos não ultrapassar esses 1600, a menos que seja só um pouquinho mais, porque a memória que eu aí tenho DDR3 1600 dá para ir até à volta dos 1800, portanto a gente depois logo vê como é que vai safar a coisa, mas a gente vai utilizar outra placa-mãe que tem suporte para memória DDR3, porque neste sistema aqui a nossa limitação está a ser aqui a memória DDR2 800, que a gente não consegue puxar muito por ela,
porque esta é uma memória um pouco mais simples. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenhas gostado do vídeo, faz like aí em baixo, partilha com os teus amigos, considera subscrever o canal caso ainda não tenhas feito e ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até à próxima!